Boa noite, pessoal. Hoje está começando uma nova resenha aqui no canal da Coletivo. Sejam bem-vindos. Eu sou o Arthur e estou aqui para trazer comentários, palpites, resenhas também sobre o nosso amado Brasileirão. E também terão algumas edições especiais, tá? Então, Copa Libertadores, Champions League, o que vocês quiserem, eu trago aqui para vocês, para a gente debater um pouquinho entre eu e você. Então, a gente vai trazer aqui vídeos novos toda semana. Então, acompanha com a gente aí, eu sei que você vai gostar. Hoje é a 14ª rodada do Brasileirão, gente. Vou começar com o seu time do coração, viu? Claro. Pode falar aí do jogo Atlético e Sport. O que você acha? Bom, gente, é muito difícil de falar do time do Sport em si, porque eu não quero muito rebaixar os torcedores e tal, mas vamos dizer que é um time meio que já virou cachorro morto. Então, vai ser meio que, acredito, que seja um jogo mais pro Galo cumprir tabela. A gente percebe um time do Sport muito desorganizado taticamente, e não é de hoje, e não houve mudanças. Claro, o Galo não está lá aquelas coisas. Eu mesmo, sendo torcedor do Galo, não vejo o time muito bem treinado. Eu gosto muito do trabalho do Cuca, só que os jogadores eu acho que falta um pouco de entrega, não sei, falta uma entrega ou um entrosamento. Acredito que não vai ser um jogo fácil para o Galo. O Galo sempre dificulta esses jogos com os times mais fáceis, sempre dificulta, mas eu acredito que o Galo vence. Então, se você for apostar em alguma casa de aposta, aposte que o Galo vence, que está com a odd mais ou menos para 1,48. E eu acho que um dos destaques que a gente pode trazer aqui para esse jogo é o Júnior Santos, que tem entrado muito bem, entrou muito bem ontem contra o Bahia. A gente está gravando esse vídeo no domingo. Entrou muito bem ontem contra o Bahia e ele trouxe assim, mais esperança para o jogo, porque a gente estava perdendo, né, por 1-0 antes, e ele assumiu a responsabilidade, para te falar a verdade. Lógico que o mérito é todo do Hulk pelo gol olímpico, mas a criação de jogadas do Galo, ela passou a aumentar quando o Júnior Santos entrou. E também o Rony, que está voltando de suspensão e é um dos jogadores que eu mais gosto nesse time do Galo. Ele entrega muito dentro de campo, né? Como ele mesmo disse. Mas e esses outros Rones? Fala um pouco dele. Cara, o Rony ele se define em uma palavra: dá o seu melhor dentro de campo. Então, os dois destaques, né? Eu posso citar um monte de outros aqui, eu gosto muito do Rubens também, mas eu vou trazer esses dois destaques aqui: Júnior Santos ou o Rony. A gente também tem Bahia e Inter. Bahia e Inter é um jogo, assim, com um favoritismo pesado mais pro lado do Bahia, só que o time do Inter é um time muito chato. Assim, o técnico, ele sabe muito bem a hora de retrancar, vamos dizer assim. Só que eu também, assistindo o jogo de ontem, eu não gostei do jogo do Bahia. Eu achei que o Galo pressionou mais, o Galo fez mais jogadas e o time do Bahia, ele parece meio desorganizado na defesa. Então eu acredito que pode ser um empate ou o Bahia vencer, claro. Mas, para você que não quer correr muitos riscos de acontecer uma zebra com o Internacional vencendo, aposte que o Bahia vai ser o primeiro a marcar. Que eu acho que no início do jogo, o Bahia, ele, como aconteceu no jogo do Galo, o Bahia tende a pressionar mais no começo de jogo. A torcida empurra e aí o time vai cair de rendimento ao longo do jogo. E um dos destaques que eu tenho que trazer aqui, que eu mais gosto, é o Luciano Juba, lateral do Bahia. Ele bastante ofensivo,
chuta muito de fora da área e chuta bem. Então o Inter tem que ficar de olho no Luciano Juba. Pode passar pro próximo. A gente vai ter pior defesa. Juventude e Vasco. Juventude e Vasco, vou falar rapidamente aqui, porque foi um jogo adiado. Só que, como você mesmo disse, Juventude é a pior defesa do campeonato. E o Vasco, mesmo sendo um time muito questionável, eu acredito que ele sai com a vitória. Só que o Vasco a gente não pode confiar muito. Diante das grandes atrapalhadas que já aconteceu com o time do Vasco, não só nessa temporada. Então, se você for apostar, aposte no empate ou vitória do Vasco, o X2 na chance dupla, que tá com a odd 1.53 na maioria das casas de aposta. Beleza. O que você pode falar pra gente de Palmeiras e Mirassol? Palmeiras e Mirassol é um jogo que muita gente está botando uma expectativa muito alta no Palmeiras, eu acredito. Mas o Palmeiras, claro, lógico, o Palmeiras ele tem que estar com esse patamar elevado, porque é um time que está jogando muito mais do que o Mirassol. O Mirassol, por exemplo, vamos dizer que ele estava de férias, enquanto o Palmeiras está jogando. E contra times europeus, contra times da Arábia. E, assim, eu gostei bastante do Palmeiras no Mundial. Então, eu acredito que possa ser um ótimo jogo. Só que o Palmeiras tem que ter uma atenção redobrada com o Mirassol, porque é o segundo melhor ataque junto com o Cruzeiro. Então, na minha opinião, é um jogo para 1-1 ou 2-1 para o Palmeiras. Então, fosse eu para apostar na casa de aposta, eu apostaria que ambas marcam, que está com a odd 2.50, uma odd muito elevada para dois times que marcam muitos gols, que o Mirassol é o segundo melhor ataque, surpreendentemente, até porque é a primeira vez que está no Brasileirão, e o Palmeiras é o time que a gente conhece, time chato do Abel Ferreira, o time chato de jogar taticamente. Então eu acho que vai ser um ótimo jogo. Vai ser, acredito que lá e cá. Como eu falei, 1-1, 2-1 no máximo. Não vai passar de uns 4 gols. E eu acho que o destaque que a gente pode colocar é o Paulinho. Paulinho, ele chamou a responsabilidade contra o Botafogo no Mundial. Fez um baita de um golaço. E eu acredito que ele possa fazer um bom jogo contra o Mirassol. Acredito que o Mirassol possa ter alguns destaques. Mas a gente não pode tirar o protagonismo do time do Palmeiras, porque é o time do Palmeiras, né? Ceará e Corinthians. Ceará e Corinthians é um jogo que eu acho que vai ser muito ligado, vai ser muito disputado. O Ceará vai vir de um pós-clássico contra o Fortaleza. A gente não sabe o resultado ainda, porque a gente está gravando antes do horário do jogo. Só que o Corinthians vem a 4 jogos sem vencer. E o Ceará, os confrontos diretos entre Corinthians e Ceará, ainda mais no Castelão, não passaram muito de 2 gols para cima. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria que seriam menos de 2,5 gols. Tá com a odd 1.60. É uma baita odd para dois times que estão brigando ali no meio de tabela, mas eu acho que o Ceará acaba vencendo ainda. E um destaque do time do Ceará, eu gosto muito do Pedro Henrique. Pelo lado que ele vai jogar ali, a marcação do Corinthians peca mais daquele lado que o Pedro Henrique vai jogar. Então eu acho que ele pode se destacar nessa partida por causa disso. Santos e Flamengo. Santos e Flamengo vai ser, eu acredito que vai ser um dos melhores jogos da rodada, porque mesmo o Santos estando na decadência que está, é um time muito tradicional. O Santos não gosta de perder para o Flamengo. Quem gosta, né, de perder? Claro. Só que existe um pouquinho de rivalidade entre Santos e Flamengo desde a época dos 5-4 na Vila Belmiro, quando tinha Ronaldinho de um lado, Neymar de outro. Você se lembra disso?
Pois então, existe uma rivalidade até hoje, mesmo que não midiática, mas ainda existe. E a gente claramente tem que jogar o Flamengo como favorito, porque é o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. E se você apostar que o Flamengo vence, nas maioria das casas de aposta está 1,90 a odd. Uma baita odd por ser o time do Flamengo no nosso campeonato brasileiro, né? Que não há muitos times favoritos e o Flamengo é um desses times que está acima do nível brasileiro, vamos dizer assim. E o destaque a gente tem que citar, né? O time daí da gravadora, o Arrascaeta, ele, assim, sempre jogou muito bem, só que eu acredito que essa temporada ele tem jogado muito bem. Ele tem participado mais ativamente em gols. Acredito que muito por causa das táticas do Felipe Luiz. Acredito que o Arrascaeta faça um gol ou uma assistência. Se você quiser apostar mais detalhadamente no Arrascaeta, fica a dica. Concordo. Botafogo e Vitória. Botafogo e Vitória é um jogo também que eu acredito que o Botafogo ele possa não querendo tirar o favoritismo do Botafogo, porque é o time do Botafogo, logicamente. Mas o time do Vitória é um time muito chato de se bater, ainda mais fora de casa. O time do Vitória, ele sabe muito bem como se comportar. Só que o Vitória está a 7 jogos sem vencer. Então, a gente vem do Botafogo. Ó, vocês vão equilibrar essa balança. Botafogo vem de um Mundial, ganhou do PSG, entendeu? Esse que é o nível. Já o Vitória está a 7 jogos sem perder. Essa balança não fecha. Provavelmente o Botafogo vence, mas eu acredito que possa dar alguma zebra. Mas a odd para o Botafogo vencer está a 1,50. Eu acredito que um jogador que possa se destacar é o meu xará, Arthur, ponta direita do Botafogo. Jogou muito bem no Mundial. Jogou muito contra o PSG. Eu gosto muito dele, gosto do jeito que ele desenvolve as jogadas dele. Beleza. Bragantino e São Paulo. Bragantino e São Paulo é um jogo, vamos dizer, que é incógnita. O São Paulo não vem numa fase muito boa, vem de 3 derrotas seguidas. O Bragantino, mesmo tendo ganhado do Corinthians hoje, ganhou agora há pouco, com um gol no finalzinho. Só que o Bragantino, ele não me alegra muito do estilo de jogo deles. Eu acredito que seja muito por causa de mim. Opa! Peraí, que é gol do Cruzeiro, que a gente já tá ganhando de 3-0, só pra dar uma ênfase e não pode continuar. Ai. O Bragantino, ele não me alegra muito taticamente. Mas eu acredito que o Bragantino vence. É um time que está acima da parte de cima da tabela, contra o São Paulo que está degringolando no Z4. Então, eu acho que para você apostar, você pode apostar só no Bragantino vencer. Só que eu acho mais seguro você apostar que o Bragantino vence e se empatar, anula a aposta. Seu dinheiro volta para você. Então, e um jogador para se destacar? Quem que a gente pode citar? E você? Quem que você acha? Pensou aí? Eu acredito que nesse time do Bragantino a gente pode citar o John John. John John é um cara muito novo, um meia muito habilidoso pela idade. Assim, se destacou muito no Palmeiras, só que eu acho que ele não foi bem aproveitado ainda no Palmeiras. Acredito que possa ser mais bem aproveitado depois, mas enquanto ele está jogando no Bragantino, tá comendo a bola. Acho que é isso. E agora a gente finaliza, Hum. né? Deixei o melhor por último, ainda mais que tá ganhando, né? Ah, Pode falar o que você acha do jogo do Fluminense com o Cruzeiro, lembrando que Caio Jorge já marcou 2 gols hoje. Estádio, estamos fazendo 3-0. olha, o time do Fluminense é um time muito bom defensivamente.
gosto muito da defesa do Fluminense. Gosto muito do Thiago Silva e também o... Como é que era o nome daquele outro zagueiro deles? É o... Esqueci agora. O... É... Olha aí, rapidinho. Sei lá. Mas o Grêmio já não tá lá, aquelas coisas, né? Vamos falar. Eu tô tomando de 3-0. Não, mas o time do Grêmio, ele decaiu muito de uns anos pra cá. Esse time do Grêmio, na minha opinião até, se você torcedor gremista não gostar, mas pra mim é um time pra cair. Entre todos que estão equilibrados aqui no Brasileirão, a gente já percebeu uma coisa. Se o Mirassol for cair, vai demorar muito tempo, vai demorar muito até começar a desnivelar, porque eles estão jogando muito bem, e o time do Grêmio não está lá aquelas coisas. O torcedor do Grêmio tem que olhar atenciosamente, tá? Porque do jeito que tá o time do Grêmio, e eu falo com toda certeza, o time do Galo perdeu pro Grêmio por uma besteira. Mas o time do Galo, a gente viu, jogou muito mais quando jogou contra o Grêmio. O Grêmio achou foi 2-1, não foi? Galo e Grêmio, que a gente assistiu lá na rua. O Grêmio achou 2 gols. O time do Galo atacou muito mais. Acho que foi até na estreia do Rony, pra você ter ideia. O time do Galo atacou muito mais. Só que o time do Galo, pra finalizar, parece que eles não sabem ainda. Eles não sabem direito. Eles não sabem diretamente a jogada. Achou o zagueiro aí, né? O Ignacio. O que esse cara jogou contra o... Quem que o Fluminense pegou na semifinal? Chelsea. O que qual que eu falei? O Ignacio, né? O que o Ignacio desarmou naquele jogo contra o Chelsea não tá escrito, meus amigos. O Ignacio jogou muita bola contra o Chelsea. O time do Fluminense em si, defensivamente, jogou muito bem contra o Chelsea. Só que teve uns erros, uns detalhes, por detalhes. Mas eu acredito que vai ser um jogo muito equilibrado entre Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro, claro, tá em segundo colocado na tabela do Brasileirão, só que o Fluminense vem numa crescente. Depois do Mundial, o Fluminense está crescendo. A torcida agora já entendeu como é ser treinado pelo time do Renato Gaúcho. Entende? Só que o Cruzeiro tá numa crescente há bastante tempo. No Brasileirão, o time vem crescendo ainda mais. Entendeu? Ganhou de times como Palmeiras, Flamengo, e eu acredito que possa ganhar sim o Fluminense. Só que eu acho que vai ser um jogo mais difícil por essa volta do Fluminense ao Brasileirão. Então eu acho que para você apostar, você pode apostar no Cruzeiro ou empate. O X2, que está com a odd de 1,50. E o destaque, a gente pode citar 2 agora, né? Eu iria citar pelo menos o Cássio. O Cássio é um baita de um goleiro, um dos melhores, um dos mais renomados do Brasil. Porque se você for escolher o top 5 dos times aqui, os goleiros, o Cássio com certeza, se não entrar, é um crime, tá? O Cássio tem que entrar no top 5 dos maiores goleiros do Brasil hoje. E também a gente tem que citar o artilheiro do Cruzeiro, Caio Jorge. Então, eu acredito que é um jogo que tenha mais favoritismo pro Cruzeiro, só que vai ser um jogo muito equilibrado. Muito por essa fase do Fluminense e a fase do Cruzeiro. Acho que vai ser um jogo muito lá e cá. Mas eu acredito que o Cruzeiro saia com a vitória, sim. Só nisso você concorda, né? Passei o vídeo inteiro aqui falando, você concordou só nesse.
É verdade. Mas eu concordo com as outras teorias também. Mas. Vixe, Ah, o Grêmio achou um golzinho. lá vem a virada histórica, hein, gente? Jamais. Se prepare pro restante. Ah, não mesmo. Mas, pessoal, obrigado por hoje. Nesse vídeo é somente. No outro vídeo, na próxima semana, a gente já volta. A gente volta com uma análise bem rápida do que a gente fez hoje e volta para as análises, os palpites e as resenhas da rodada 15. Não perca, hein? E se você gostou, se inscreve no canal aí, rapidinho, tá? Link para... Não, né? Link não tem, não. Porra. Tem que fazer. Link? De quê? Tem que fazer. Não precisa? Acho que não precisa, não. Então, pessoal, se você gostou aí, se inscreve, tá? Deixe seu like, não vai custar nem 5 segundos pra você, tá? Você assistiu até aqui, tá dando quanto tempo de vídeo aí? 26 minutos, né? Sem corte. Então, você assistiu 20 minutos praticamente e você não pode deixar um like que não vai custar nem 5 segundos do seu tempo. Se inscreve no canal aí para mais notícias que a gente vai trazer aqui na próxima rodada. A próxima é a 15ª. Não se esqueçam, hein? Falou, pessoal. Até mais. Muito obrigado.